Boa noite, queridos. Graça e paz, povo precioso de Deus. Eu acho muito bonito chamar assim família adoração. Eu acho que nós somos isso. Na verdade, a Igreja de Cristo, ela é uma família. A gente precisa se considerar mais família. Amém? Queridos, antes de começar, eu queria ler um texto com vocês, primeiramente. Hebreus 12, versículo 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Deus amado, essa aqui é a Tua casa, Senhor, a Tua família, Pai. E hoje queremos, Pai, estar sensíveis, Deus, à Tua palavra. Pai querido, eu te peço que Tu venhas, Pai, e desbloqueie, Senhor, a mente dos meus irmãos, suas mentes, os seus corações, os seus ouvidos. Eu creio, Senhor, que essa palavra foi vinda de Ti, Pai, para a Tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, se há alguém neste lugar que ainda está preocupado com as coisas do mundo, as coisas fora daqui, Senhor, que a concentração dele se torne uma só, uma contigo. E que ele venha estar de ouvidos atentos à Tua palavra e de coração atento ao que Tu queres ministrar hoje, Senhor, para todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, quebra corações de pedra e transforma em carne, Pai, para que a Tua casa possa ouvir e entender a palavra que Tu queres nos entregar hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, todos aqui concordam que nós fomos chamados para viver em santidade. Amém? Todo mundo concorda? Só que eu entendo que santidade não é apenas ser puro, ser uma pessoa separada do mal. Eu entendo que viver em santidade não significa apenas não pecar, mas também reproduzir tudo o que Cristo nos ensinou. Amém? Não apenas ser purificado, sem mácula, sem pecado, mas também tentar parecer com Cristo em todas as expressões que o caráter de Cristo nos mostrou. E um desses caráteres foi o perdão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? A palavra do Senhor fala que precisamos ser imitadores dele. Então, para isso, precisamos também perdoar como Cristo nos perdoou. E o que significa perdão? Vamos lá. Eu fiz a tarefa de casa, eu falei de manhã, né, que virou moda. Toda vez que a gente ministra, a gente tem que pesquisar a palavra que a gente vai ministrar. Então, eu fiz o mesmo. Perdão significa deixar de querer mal a alguém responsável por um ato desagradável, hostil ou que prejudicou ou te fez sofrer. Renunciando à aplicação de castigo ou de punição, não guardando ressentimento em relação à pessoa. A Bíblia fala, a palavra perdão na Bíblia vem do grego e quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora, absolver. É como se você que tivesse uma dívida e você liberasse o pagamento dessa dívida, como o próprio Deus nos ensinou através de Cristo sobre o perdão, né? Sobre como orar, a forma de orar. Eu acredito que falando assim parece ser muito fácil, não é verdade? Mas me digam vocês, é fácil perdoar? Não é fácil. Nós aprendemos sobre o perdão desde criança. Em casa eu tenho 3 filhos e a gente sempre fala sobre o perdão com eles. E eu acho interessante observar como acontece. Eu tenho um filho mais velho que vai fazer 11, tenho a Rona que tem 7 e tenho o Oliver que vai fazer 3. Então o Asaf mais velho, ele sempre foi um menino muito
é apaixonado. Então, ele sempre é muito emotivo. Então, quando ele erra, ele já está chorando, já está pedindo perdão. É muito fácil o Asaf pedir perdão. Muito fácil não, é muito fácil ele reconhecer que está errado. Às vezes é difícil ele pedir perdão. Ele não gosta de falar que está errado. Isso é uma coisa dele. A Ohana é meio termo, né? Ela não é uma menina rancorosa, ela só faz aquela cara dela doce para ela já se resolveu. Dificilmente também ela abre a boca e fala, mãe, perdoa, Asaf, perdoa. Mas eu queria falar para vocês do Oliver. O Oliver, ele só tem 2 anos. E eu acho incrível como ele fica quando ele está errado. Ele está naquela fase de entender que ele é uma pessoa, que tem gosto, né, que tem as suas opiniões. Então, ele às vezes é meio birrento. Então, ele briga com o irmão mais velho, mesmo pequenininho, ele vai lá, quer enfrentar. E quando ele faz algo de errado, ele não reconhece. Não reconhece de jeito nenhum. A gente precisa colocar ele na cadeira da disciplina para ele poder pedir perdão. Aí eu te pergunto, adianta ficar na cadeira? Não adianta, porque ele fica lá, ele grita, ele chora, e faz o escândalo, parece que deram a maior surra da vida nele. E ele fica lá. Aí a gente vai lá, e aí, Oliver, vai pedir perdão para o Asaf? Não. Aí continua a birra dele. E a gente deixa ele lá pensando. Aí vai fazer uma coisa, ele grita, 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 grita. Aí vai de novo. Oliver já pensou, vai pedir perdão para o Asaf? Não! E assim ele responde, dessa forma que eu estou falando. E demora, gente, às vezes 10 minutos, 15 minutos, aquele escândalo, e ele lá, decidido a não perdoar, a não pedir perdão. Até que ele cansa, né? Toda criança cansa, aí ele, Dadá, te perdão, porque ele está doido para sair de lá. Aí eu te pergunto, isso é uma coisa que é só o Oliver que faz? É só uma criança que faz? Ou tem adulto que faz da mesma forma? Tem adulto que é assim, né? Pois é. Eu fiquei pensando essa semana, falando com Deus a respeito desse tema. Eu digo assim, Senhor, realmente, Pai, é isso que Tu queres? É essa palavra? E cada vez que eu tinha mais certeza, cada vez que o Espírito Santo ministrava mais meu coração, mais eu tinha certeza. E para confirmar, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Acho que lá pela quinta-feira, eu já estava terminando a mensagem já sobre isso. E eu resolvi perguntar lá, você tem dificuldade de pedir perdão? Sim ou não? Uma pergunta simples. E fiz uma outra pergunta e disse assim, se por um acaso você tem dificuldade, por que você tem dificuldade? Graças a Deus, a maioria diz que não tem dificuldade. Glória a Deus? Glória a Deus. Mas teve algumas pessoas que disseram que tinha dificuldade. E eu achei interessante as respostas, porque na maioria elas se combinavam em 3 coisas. A primeira, o orgulho, né? Eu não gosto de assumir que estou errada e eu não gosto de perdoar por causa disso, porque para mim é muito complicado assumir que estou errado. O segundo foi, no passado eu já sofri uma coisa terrível e hoje eu me fechei e eu tenho dificuldade de pedir perdão. E a terceira, e na grande maioria, foi porque dói. Dói muito pedir perdão. E analisando essas 3 respostas, né, eu separei aqui alguns motivos e algumas bênçãos para te entregar hoje e te incentivar a praticar esse ato tão poderoso que é o perdão. Amém? Em Marcos 11, você pode anotar. Eu vou falando aqui e você vai anotando, em casa você medita a palavra toda, amém? Em Marcos 11 diz assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Eu acho que só ouvindo isso a gente podia ficar por aqui mesmo, não é verdade? Tu já pensou tu não poder ter os seus pecados perdoados? Eu peco todo dia, meu irmão. Quem mais peca aqui todo dia? Pois é, não é verdade? Então, a palavra já é super clara. Você precisa perdoar para que o Pai te perdoe. Essa aí já é a melhor dica de todas. Porém, perdoar também traz outros benefícios maravilhosos. E um deles é a tua saúde. Abrir mão da raiva, do ressentimento pode te ajudar a te manter calmo.
melhora a tua saúde, aumenta a tua felicidade. Em Provérbios 14:30 diz que a paz de espírito é saúde para o corpo. Então, meu irmão, você quer ter uma vida saudável? Perdoe. Amém? Outra coisa muito importante que você precisa lembrar é que nós somos pessoas imperfeitas. Eu acabei de perguntar quem que peca aqui, muitos levantaram a mão. Então, nós somos imperfeitos. Tenha empatia, se coloque no lugar das pessoas. Em Tiago 3:2 diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros, e se pudéssemos controlar a nossa língua, seria perfeito. Seríamos capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, meu querido, falando um pouquinho mais sobre isso, você ouviu aqui o testemunho da Ingrid, né? Uma coisa que a gente mais aprendeu no Virtude, quase todas as aulas tinham testemunho sobre a boca. Então, a língua, ela nos faz pecar, porque é através da nossa boca que a gente profere palavras, ressentimento, raiva, angústia. Então, se somos pessoas imperfeitas, a gente precisa entender que uma hora ou outra a gente pode ser machucado. Mas a graça é tão legal, a graça abençoada é de quê? É que você precisa se colocar no lugar do outro. Em que sentido? Se alguma coisa de errado acontecer com você, pense numa forma: e se fosse eu? E se fosse eu que chegasse atrasado? E se fosse eu que esquecesse aquele documento importante que eu tinha que levar para o trabalho? E se fosse eu que tivesse batido o carro do meu colega do lado desatento? Tem gente que às vezes se aborrece no trânsito, sem motivo nenhum. Então, pense nisso, tenha empatia. Amém? Seja uma pessoa positiva. Muitas vezes, pelas vivências da vida, pelos traumas, pelas decepções, nós nos acabamos nos fechando. E isso rapidamente faz com que a gente crie uma barreira, né? Uma barreira imaginária entre nós e as pessoas. Como uma pessoa disse, né, na minha pesquisa, que ela tinha dificuldade de se relacionar hoje em dia por algo que aconteceu no passado. E isso a fazia também se ofender facilmente. Por exemplo, eu estou colocando várias coisas daqui, depois a gente vai se aprofundar, amém? Você chega na igreja, o irmão da recepção não pega na tua mão, você já fica chateado. Ou você está chegando em casa, vai dar um bom dia e o marido responde ríspido, ou a esposa responde ríspida. Ou no trabalho, aquele teu colega, né, você sente que ele tem algum problema com você e você nunca resolve, você só fica com essa desconfiança. E eu poderia estar passando aqui vários exemplos para vocês, porque isso acontece, isso é fato, é a nossa vida diária. E nós estamos muito aquém de acontecer essas coisas, porque nós somos imperfeitos. Todos estão entendendo? Amém. Eu não te digo, meu irmão, que todas as vezes que você pensa que o seu aborrecimento é sem motivo, é verdade. Pode ser que realmente aquela pessoa que você imagina que tem uma situação contra você, realmente tenha. Às vezes acontece, né? Nós não agradamos a todos. Porém, eu quero te falar algo. O otimismo, ele é produto de uma alma curada. Por mais que essa pessoa tenha algo contra você, pense positivamente, resolva logo essa situação. De repente a pessoa não estava no seu melhor dia, de repente ela acordou com a cabeça cheia, está com enxaqueca, de repente ela realmente nem te enxergou quando você passou por ela na rua e você já se feriu porque imaginou que o irmão fosse te saudar e ele não te saudou. Perdoe seu irmão, amém? Em nome de Jesus, meu irmão, seja uma pessoa positiva. Libere perdão sem precisar pedir perdão. Amém? Entenderam? Libere perdão sem precisar liberar perdão. Fale para o seu irmão. Libere perdão sem precisar liberar perdão. Sabe o que é isso? É a gente colocar as nossas boas atitudes em ação. Antes que você fique machucado ou ferido por alguma coisa, já perdoa de cara, sabe? Não liga, perdoa, abençoa teu irmão. Ressentimento é a pior coisa que a gente faz. Eu falei de manhã aqui uma história, eu quero repetir para vocês. O que aconteceu comigo aqui na igreja?
né? Na conferência de homens e mulheres, a gente trabalha nos 2 templos, né? Então tem culto aqui e tem culto lá, e eu sou do Ministério da Comunicação. Então eu passava correndo quase todos os dias, né? Furacão Mônica, passando de um lado para o outro, resolvendo as situações que ocorrem dos bastidores. E eu vi uma irmã, no último dia, eu acredito, ela lá na frente, chegando na entrada, falei, minha irmã, você chegou, abracei ela, e que bom que você veio hoje, né? Feliz de te ver. E a irmã me olhou e disse assim, poxa, pastora, eu estou desde o primeiro dia vindo, você me viu ontem, me abraçou. Eu digo, minha irmã, me perdoe. Na mesma hora, eu falei, me perdoe, por favor, não se aborreça comigo. Irmã, de verdade, eu ando para um lado e para o outro, vou falando com todo mundo, mas de verdade, dificilmente eu gravo com quem eu estou falando. Me perdoe, é um erro meu. E na mesma hora a gente consertou aquilo. Mas se de repente, vamos ampliar a situação, amém? E se eu não falasse isso? Se eu não pedisse perdão para a irmã? Ou se a irmã não falasse para mim aquilo? Ela ia embora para casa, aborrecida comigo, e eu nem ia saber. Então, quantas vezes a gente pode resolver situações no nosso cotidiano e nós não resolvemos por causa disso? Simplesmente deixa para lá, ou por querer guardar ressentimento. E nisso famílias vão sendo destruídas pelos desentendimentos, casamentos estão acabando, filhos aborrecidos com pais, pais aborrecidos com filhos. A gente trabalha às vezes amargurado porque a gente não gosta do chefe ou não gosta do colega do trabalho. Quantas situações nós poderíamos estar resolvendo se fizéssemos isso? E eu quero ler para você algo maravilhoso. Em Colossenses 3:13 diz assim, continuem a suportar uns aos outros. Olha que precioso. Quando você quiser se aborrecer, lembre dessa palavra. Continuem a suportar uns aos outros. Isso é bênção. Isso é bênção, meu querido. De novo, libere perdão sem precisar liberar perdão. Amém? De repente, você está nesse mau dia. De repente, as suas atitudes podem machucar alguém. Peça perdão e avise que você está num dia delicado. Eu sou casada. Tem dias que eu já acordo gritando dentro de casa. E eu já aviso, amor, hoje é aquele dia, me ajuda. E ele me ajuda. E tem dia que é ele que está acordando assim de mau humor e eu vou lá, ajudo ele. A gente vai se ajustando. Então, se você tem essa delicadeza, né, se de repente, mulheres de TPM, né, homens quando o time perde, avise quem está do lado de você, olha, hoje eu não estou num bom dia. E já vai liberando perdão e pedindo perdão, amém? Amém. Outra coisa interessante da pesquisa foi o não perdoo porque dói. E eu queria ter um tempinho mais para conversar com vocês a respeito disso. Não fique com medo de se machucar, amém? Eu sei que muitas vezes a dor é profunda, mas eu tenho algo poderoso para te dizer hoje. Perdoar é uma decisão de fé, amém? Fale isso para o seu irmão, perdoar é uma decisão de fé, glória a Deus. Tudo o que acontece conosco, feliz ou triste, fácil ou difícil, é uma escala para a fé inabalável. Tudo o que acontece na tua vida, meu filho, é um processo de Deus para que você chegue em algo maior que Ele sonha e que Ele quer para a tua vida. Então entenda que pode causar dor, mas essa dor pode ser para crescimento, para algo que Deus quer tratar dentro de você. Amém? Eu acredito que esse perdoar é uma decisão de fé, ela é colocado muito em ação dentro das famílias, não é verdade? Porque a família é a pessoa que acorda do teu lado todo dia, que te suporta, que está ali contigo. Então eu acredito que o perdão como fé, ele é imposto mais dentro da casa, porque você perdoa crendo que aquela situação vai mudar. Amém? E eu não estou aqui te falando nada da minha cabeça, estou falando algo que eu vivo, que eu já vivi. Eu aqui, irmão, irmã, eu sou fruto de um perdão com fé.
E eu tenho certeza que aqui nessa casa hoje, né, a família da oração, se a gente for liberar para contar esses testemunhos, eu tenho muita certeza que alguns de vocês eu também têm testemunhos poderosos a respeito disso. Porque eu sou uma pessoa que é uma história de um perdão com fé. Eu sou. Dentro do meu lar, meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe. Eu fui uma jovem que dei muito trabalho na adolescência para minha mãe. Então, eu sou fruto de perdão dos meus pais, do meu Deus que está no céu, que olhou para mim com as minhas fragilidades, com os meus erros e me perdoou. Dentro do meu matrimônio, eu conheci o Richard, eu tinha 13 anos de idade. Ele é o meu melhor amigo. Falei sério. Ele é meu melhor amigo desde aquele tempo. Eu casei nova, jurando que eu estava casando com um príncipe. Jurava. Você é, tá, meu amor? Mas o príncipe, ele veio cheio de defeitinho. E eu também. Eu não sou nenhuma, princesa. Só para ele. Mas, meus queridos, imagine como foi terrível o início do nosso casamento. Porque eu conheci o Richard, amigo da igreja, que gostava de conversar e tal. Mas dentro de casa o Richard era outra pessoa. Eu sempre gostava de falar, o Richard ficava calado. E eu dizia, bom dia, bom dia, bom dia, eu vou para o trabalho, tá bom. Chegava, estava tudo do mesmo jeito, calado. Gente, isso me consumia. E outras coisas mais. E a gente brigava demais. E eu estou falando sério, gente. Vocês olham para a gente hoje bonitinho, né? Casal de pastor e 3 filhos, coisa linda. Mas nós somos fruto do perdão com fé. Deus restaurou muitas vezes o nosso casamento. Aconteceu entre nós situações terríveis que eu podia dizer assim, não quero mais. Mas eu fui lá e dei a cara a tapa. Eu entendi o perdão desde cedo e perdoei com fé. E hoje eu sou alegre, sou feliz, porque este perdão com fé hoje é fruto na minha casa, é fruto na minha família, é fruto nos meus filhos. Então, meu irmão, eu não sei, entendeu? O que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. De repente você está dentro do matrimônio que o esposo ele é infiel com você, ou a esposa é infiel com você, ou você está numa casa que você cresceu sem pai ou sem mãe, você foi abandonado desde cedo, ou de repente você está aqui e teve um problema de abuso quando você era criança. Meu querido, eu só quero te dizer algo. Por maior que seja a tua dor, para o nosso Pai não há nada impossível. Deus quer apenas uma coisa, que você abra sua boca e perdoe. O perdão é um ato de fé, você tem que dar o primeiro passo. Quantas vezes eu, com raiva, ressentida, chorando, abri minha boca e disse assim, me perdoe, e a pessoa nem ligou. Eu queria me enterrar de raiva. Mas eu dizia assim, Senhor, eu fiz, Senhor, eu falei, Senhor, eu creio que esse perdão ele vai agir em fé e as coisas vão mudar. E mudaram. Então, irmão, não há nada impossível para aquele que está em Cristo. Glória a Deus. Por mais impossível que seja a tua situação, por mais dolorida que seja o que você passou, meu querido, libere esse perdão. Entenda que o Pai que está no céu, Ele olha por você com amor, com zelo todos os dias. Entenda que Ele mandou o seu filho morrer numa cruz por mim e por você, para que hoje você batesse no peito e dissesse, Senhor, eu sou livre graças a Ti. Então não pegue tudo que o Cristo fez naquela cruz e jogue no lixo. Porque se Ele perdoou você, você também tem que perdoar o seu irmão. Amém? Em Lucas 17:3 está escrito assim: se um irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, cada vez que ele se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Eu sei disso, que às vezes é dolorido para a gente perdoar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E você continuar acreditando, vai ter mudança. Mas, irmão, permaneça nessa palavra. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais.
Ele precisa apenas que você se posicione e creia, apenas creia que o demais Ele fará. Então, meu querido, por favor, entenda isso. Nada é muito maior, muito dolorido, muito sofrido que você não possa abrir a sua mão, a sua boca, o seu coração e liberar perdão, porque Deus já fez isso pela sua vida. Amém? Uma coisa que eu preciso te falar também, você não pode demorar. Eu lembro uma vez, tem um ditado popular, na verdade, a respeito disso, que eu não vou lembrar agora, mas que fala, bem, eu não vou lembrar agora, melhor, enfim. Mas assim, tem gente que diz assim, fulano me fez algo de errado, eu vou deixar ele lá tipo de castigo, né? Deixa ele sofrer um pouquinho, depois eu perdoo. Só que você se engana, você pensa que o perdão, a falta do teu perdão está machucando ele, mas está criando uma ferida gigante no teu coração e você nem vê. Então não demore. Sabe o que a palavra diz a respeito disso? Em Efésios 4 diz assim: não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Isso. Não permita que a raiva tome conta de você. Não dê liberdade para que o inimigo plante nos seus pensamentos. Quanto mais você demora a liberar esse perdão, quanto mais você demora a esquecer essa ofensa, quanto mais você demora a esquecer essa dor, mais o inimigo tem liberdade para agir na tua cabeça. Aí você fica uma pessoa rancorosa, uma pessoa ferida, uma pessoa que tem raiva das pessoas ou uma pessoa que fica incrédula. Existe cristão incrédulo? Se nós nos ditamos cristãos é porque nós acreditamos no Cristo. Então você não pode ser uma pessoa incrédula. Você tem que crer, confiar, acreditar que o Senhor é contigo. Amém? Quando você perdoa, você não pode guardar ressentimento. Você abre mão da reparação pelas mágoas e pelos prejuízos que você teve. Em Coríntios 13 diz que o verdadeiro perdão nasce do amor que não procura seus próprios interesses, pois o verdadeiro amor não contabiliza erros. Imagine, tá? Um casamento, como eu falei aqui, né? Eu e o Richard. Imagine o nosso casamento, como eu disse. Nós no início tivemos muitas dificuldades. Imagine se toda vez eu tivesse uma dificuldade com ele, algo que a gente precisasse se pedir perdão, eu tivesse um caderninho de anotação. Vai para o meu caderninho preto. Vai ficar aqui gravado. Aí daqui a um mês, outro problema. Aí eu ia pegar a minha lista, minha pasta de arquivos, e ia lá falando, não, porque em ano tal tu fez isso. Pois no mês, não sei das quantas, tu fez aquilo. Meu querido, amor não contabiliza erros. Se a palavra de Deus diz que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, é amor. Então, amor não contabiliza erros. Então, isso não vale só para mim dentro do meu casamento, que até a morte os separe. Conta com você também, com quem está do seu lado. Com aquele irmão abençoado que você tem, com aquele tio que é abençoado que você tem, com a sua mãe ou seu pai que te abandonou, com o teu vizinho barulhento, com o teu chefe que não te recompensa da forma que tu precisa ser recompensado. Isso vale para todo mundo. O amor não contabiliza erros. A cada perdão, em nome de Jesus, zere a sua lista. Amém? Por mais dolorido, por mais difícil que seja a situação, a cada perdão, zere a sua lista. Viva um novo dia, uma nova fase. Por isso que eu te digo que o perdão é uma atitude de fé. Porque você tem que perdoar acreditando que aquilo não vai acontecer mais. E se acontecer, você tem que realmente fingir que nada aconteceu e perdoar de novo. Eu sei que eu estou falando aqui coisas muito difíceis, mas são coisas que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente precisa, por mais dolorido que seja, colocar em prática todo dia. Amém?
Perdão não significa fechar os olhos para os erros ou fingir que nada aconteceu. Você pode lembrar. Não há problema nenhum, não há nada de errado em lembrar. Eu estou lembrando aqui de situações para vocês, mas eu pareço para vocês, eu transmito que eu estou com um ressentimento, com uma mágoa, com uma dor? Não. Então você pode lembrar por algo que aconteceu contigo, você pode lembrar de um perdão, mas se esse perdão te causa dor, te causa um desconforto, é porque você ainda precisa perdoar. Você só falou, mas as atitudes de perdão ainda não aconteceu. Então você precisa rever. Todo perdão que é lembrado com dor não foi um perdão verdadeiro. Precisa ser refeito. E sobre essa dificuldade de perdoar, eu queria ler de novo. Hebreus 12 diz assim, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos. Deixa eu ler na versão daqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Queridos, a falta de perdão nunca fará mal para a pessoa que te feriu. Fará mal para você mesmo. O ódio, a amargura por alguém, ela é um câncer que começa pequeno, uma semente dentro de você. Você está ferido, você está machucado, está perturbado, está ofendido, e isso toma conta dos teus sentimentos. A tristeza consome sua vida, a perturbação aumenta, a amargura transborda e as suas ações mudam. Você vira uma pessoa rancorosa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que fala mal, que age mal, e as pessoas perto de você começam a ser prejudicadas pelas tuas atitudes. Isso, querido, é a raiz de amargura que nós acabamos de ler. A raiz de amargura é o perdão que não foi dado. E hoje ele toma conta do que você é e você se torna uma pessoa amarga. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Parece algo simples, mas é algo muito real. Eu já vivi isso. E a falta de perdão dentro de mim, ela me causou uma dor física. Um problema espiritual, ele se transformou em uma doença física. Eu cheguei muito perto de uma depressão no Equador. Vocês sabem que nós fomos missionários lá durante 3 anos. Eu saí daqui com amor. Eu não fui, meu querido, eu te confesso aqui diante de você e de Deus, eu não fui obrigada. Eu fui por livre e espontânea vontade, porque eu queria amar aquela nação. Eu lembro que quando nós começamos a orar a respeito disso e nós decidimos que nós íamos, muitos me chamaram de louca, porque eu tinha um trabalho no governo, tinha minha casa, o Azaf já era diagnosticado com autismo, ele tinha 5 anos, a Ohana tinha 1 ano e meio, e muitos disseram: Mônica, tu és louca. Tu vais para um país que tu não conhece, sem falar a língua e não sabe o que vai acontecer. Mas eu sabia que eu estava obedecendo a voz de Deus, por isso que eu fui. Porém, meu querido, quando eu cheguei naquele lugar, apesar de todo o amor que eu tinha, eu não tive uma boa recepção. E isso causou mágoa dentro de mim. Causou ressentimento, causou dor. E isso demorei muito tempo para ser tratado. Aí você diz: pastora, como assim? O que aconteceu? Nós fomos abandonados ministerialmente. Um dos ministérios que nos enviaram, eles simplesmente perdemos o contato, desapareceu das nossas vidas. Aí imagina, aquela pessoa que estava orando contigo há 1 ano, lá te incentivando, falando e sonhando junto contigo, de repente ela, puf. Isso me causou um abalo, né? Mas eu digo: amém, Senhor, não vim por causa dessa pessoa, vim por causa de ti. E tudo certo. Só que aí começou os olhares. O Equador, ele é um povo, é um país pequeno. E na América do Sul, a maioria são indígenas, são povos de cultura indígena. Então, eles são bem matutos mesmo. A língua é essa, matutos. E eu sofri muito preconceito no Equador, queridos. Eu, negra, casada com um homem branco, com filhos brancos. Quantas vezes na rua eu andava e as pessoas viravam assim o olho, que elas não acreditavam
de ver um homem branco como Richard casado comigo. E olha que eu nem sou negra, queria muito ser, mas Deus não quis que eu fosse. E, queridos, foi um tempo muito difícil, porque não eram só as pessoas da rua, eram as pessoas da igreja que a gente estava cuidando. Nós, às vezes, estávamos naquele momento de comunhão e a irmã dizia assim: mas, pastor, me diga como que o senhor foi conseguir casar com ela? E isso, pouco a pouco, foi causando em mim mágoas e feridas. Passando um tempo, a igreja local ficou enciumada, o pastor da igreja local, do qual nós estávamos trabalhando. Nós começamos a visitar os irmãos, começamos a fazer célula, começamos a nos movimentar, a cuidar das pessoas, e o pastor se enciumou. E ele começou a levantar rumores a nosso respeito, falando que nós tínhamos ido para lá para roubar a igreja, para roubar, enfim, umas coisas bem terríveis. Mas, resumidamente, isso, que nós tínhamos ido para lá para acabar com a igreja dele, e nos difamou das piores formas possíveis. E, infelizmente, pessoas acreditaram. E isso foi me machucando. Eu, de verdade, sofri calada. Eu, hoje, olhando para trás e falando agora para vocês, eu vejo que eu quase entrei em depressão por um perdão que não foi dado. Queridos, eu mudei, eu me fechei, eu sentia dor nos meus ossos, eu queria ficar na cama deitada, eu tinha insônia, eu não dormia, eu virava à noite às vezes assistindo alguma coisa no computador, lendo alguma coisa desesperadamente, não era normal. Todas as coisas que tinham que ser resolvidas sobre os meus filhos, quem fazia era o Richard. Ele que ia na escola, ele que levava no médico, tudo era ele. Até comida, muitas vezes, ele que fez. E eu não conseguia levantar daquela cama. Eu dizia assim: eu estou com dor, estou com frio. Só que depois que isso passou, eu morei numa cidade muito mais fria e vivia super bem. Então, hoje eu entendo que o que eu vivi naquela cidade foi algo depressivo, foi algo espiritual, pela falta de perdão que eu não tinha dado. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, eu creio que a raiz de amargura, ela pode causar dor física. Às vezes você sofre com dores terríveis no seu dia a dia e toma remédio, vai no médico e não descobre o que é. Ore, peça a revelação do Senhor, pergunte se não tem algo que você precisa resolver com alguém. Isso pode ser uma vida amargurada, uma raiz de amargura dentro de você, de algo passado que você precisa resolver. E eu te digo uma coisa, foi difícil demais esse tempo, mas passou. Passou porque eu me posicionei. E como eu venci, você também pode vencer. Amém? A raiz de amargura, eu vejo que ela é como uma planta, né? Uma planta que cresce dentro de você. Algo terrível que cresce dentro de você. E se a gente for fazer uma metáfora com realmente uma semente, a semente, para ela brotar, ela precisa estar na terra, que é escura, que é úmida. E eu entendo isso, sabe, como a raiz de amargura. Você precisa da escuridão. Você precisa não, a semente para brotar precisa da escuridão. Então, como é que você produz essa escuridão dentro de você? Quando você guarda a dor que você sofreu, quando você se cala, quando você não abre seu coração, quando você não pergunta e não pede ajuda para Deus ou para quem está perto de você, você se fecha. Quantas vezes meu marido perguntava o que é que eu tinha, dizia não, nada, não. Eu lembro que nesse período também tive um primo que faleceu no mesmo tempo. E ele era um menino de Deus. E confundiram ele com um bandido. Entraram na casa dele e mataram ele. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu faltei morrer de tanta dor que eu sentia. E eu gritava naquela casa, dizia assim: Deus, como pode ter acontecido isso? E chorava, me jogava no chão com dor, sem entender o que estava acontecendo. E hoje, eu olhando, eu vejo que foi tudo, as faltas de perdão que eu não dava. Se você quer sair dessa vida que você pode estar passando, abra o seu coração, abra a sua boca e peça socorro, peça perdão.
Peça ajuda para quem está perto de você. Outra coisa também que a semente para que brote precisa é a umidade. E eu entendo como umidade quando você aumenta demais a dor que você sofreu. Você supervaloriza aquilo que a pessoa fez. Você lambe suas feridas em vez de tratar. Aí você acaba entrando naquela fase do vitimismo, na fase da autocomiseração. Nesse tempo que eu vivi, eu achava todo mundo errado, menos eu. Até que eu entendi que a errada era eu e que eu precisava de conserto. Foi fácil? Não, mas foi necessário. O que é o contrário da escuridão, queridos? Luz, sol da justiça, a luz da palavra. Abra o seu coração em oração. Procure pessoas que possam te ajudar, orar junto com você, peça socorro, lute contra a sua dor. Pare de alimentar essa dor, coloque de lado essa dor, perdoe, supere, em nome de Jesus. Em Lucas 6:37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e você será perdoado. Se você perdoa, você fica preso num passado de dor. E perdoar é um ato de misericórdia. Não apenas de perdoar a pessoa que te ofendeu, mas de te libertar. Deus tem grandes sonhos para nós, queridos. Deus tem grandes sonhos para cada um de nós. E quantas vezes nós enterramos os sonhos de Deus por uma simples atitude que a gente não quer tomar. E no Equador eu conheci uma jovem também. E eu lembro que quando nos falavam sobre ela, sempre as palavras eram assim: ah, essa jovem é perdida. Ah, essa jovem foi mãe cedo, nem cuida da filha, bate na filha. Ah, ela vive bêbada pela cidade. Só eram palavras dessa categoria que eram proferidas sobre ela. E eu lembro que quando ela chegou conosco, a gente começou a conversar, a tratar, né, com ela. Nós descobrimos que na infância ela tinha sido abusada pelo irmão, pelo vizinho. E que ela tentou contar para o pai e o pai não acreditou nela. E ela cresceu com aquela revolta dentro dela. Cresceu com aquela dor que ela passou quando criança. E que agora adulta tinha se tornado uma raiz de amargura. Porque a filha dela sofria, ela apanhava demais. Qualquer coisa era motivo para bater na filha dela. Ela acabava com a vida dela, com bebidas. E nós entendemos naquele tempo que era falta de perdão. Irmãos, Deus é tão poderoso, Senhor. Deus é tão poderoso. E para você ter ideia do quão poderoso é o perdão, essa jovem, ela perdoou o pai. Não só perdoou o pai, ela perdoou o irmão, perdoou o vizinho. Com muita dificuldade, muita dor. Eu lembro dos momentos que a gente tinha de oração com ela, ela chorava demais. Sabe o que é mais bonito da história dela? Passou um tempo e ela decidiu dar uma Bíblia para o pai. Disse assim: pastor, eu quero uma Bíblia, eu quero dar para o meu pai uma Bíblia. Só arranje uma Bíblia, nós conseguimos uma Bíblia. E o pai dela era muito católico, que tinha imagens na casa dele. Muito, muito católico. E ela entregou a palavra de Deus para ele. E foi lindo ver a transformação que começou a acontecer. Não só na vida dela, né, porque ela começou a amar mais a família, a estar mais perto dos pais. Mas teve um dia que ela simplesmente chegou em casa assim, afoita. Paz. Lá ele chamava a gente de paz. Paz. Você não sabe o que aconteceu. Os pais delas moravam numa montanha. Eles eram agricultores. E ela disse assim: eu cheguei em casa, meu pai tinha quebrado todas as imagens, jogou tudo fora. Disse que ele tinha passado a vida dele sendo enganado, jogou tudo fora. E ele quer que você vá lá fazer um culto, pastor. E eu lembro que os meus sogros estavam conosco de férias, e a gente subiu a montanha e foi lá. Pensa assim, num lugar super humilde, gente, frio, uma casa, um casebrezinho, e reuniram toda a família para ouvir a palavra do Senhor.
O poder de perdão, ele é tão poderoso. O poder de perdão, ele é tão simples, tão singular, mas tão poderoso, que o fato dessa jovem perdoar o pai fez com que ela se chegasse até ele, levasse a palavra, levasse a luz da palavra para o pai. E naquele dia, meus queridos, naquele culto tão simples, toda a família dela foi ganha para Cristo. Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta, que se aquela jovem não tivesse perdoado o que ela sofreu na infância dela, aquela família não tinha sido ganha para Cristo. Você tem ideia do que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? O perdão, ele é poderoso, meu querido. Quando eu te digo que é simples fazer, por mais que doa, é simples, faça com fé, faça. Perdoe, libere perdão, libere-se, liberte dessa dor. Pense apenas no seu futuro, em tudo aquilo que Deus vai poder fazer a partir daí. Porque você abriu o seu coração para que o amor dele entrasse dentro da sua vida. E através desse perdão, hoje você pode transmitir o amor dele para outras pessoas. Isso é fantástico, querido. Isso é maravilhoso. E eu não digo só para pessoas que foram feridas, mas de repente para você que tem causado feridas. Dentro do seu lar, na sua relação conjugal. Você como filho que tem maltratado seus pais. E maltratar, meu querido, não é só com força física, não. Às vezes é com palavras. É com ações, quando você não obedece. Quando você liga mais para o que o seu colega fala do que para o que o seu pai fala. Se você que está aqui nessa noite, hoje, também precisa perdoar ou pedir perdão para alguém, eu tenho algo fabuloso para te falar. Em 1 João está escrito assim: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Se você diz que está com ele, mas vive em escuridão, você não pratica a verdade. Porém, se você vier para a luz, como Deus está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Cristo, ele te purifica de todo pecado. Se você afirma que não tem pecado, você engana a si mesmo. Mas se você confessa seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de toda injustiça. Fique de pé em nome de Jesus. Eu creio que hoje, meu querido, você chegou aqui para um dia de conserto, um dia de perdão, um dia de liberação. De repente você tem algo travado ministerialmente até hoje, você não consegue fluir. Você é um líder de GC, mas você sonha num pastorado, mas nada acontece. Meu irmão, desperta. Analise agora os corações de vocês em nome de Jesus. Feche seus olhos. Analise seu coração, analise sua mente, analise a sua história, o seu passado, tudo aquilo que você viveu até hoje. Que o Senhor te traga à memória pessoas que você feriu, que o Senhor te traga à memória situações que você precisa resolver. Que Deus te traga à memória o perdão que você precisa dar. Meu querido, só a luz de Cristo pode te libertar da dor que te consome. Não saia daqui hoje sem resolver isso. Não deixe que essa semente amarga germine no seu coração. Não permita que ela afete você fisicamente. Não permita que a sua família sofra por causa dessa amargura. Eu te convido a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Lembre-se, meu querido, que cônjuges amargurados produzem casamentos amargos. Que pais amargurados criam filhos amargos. E filhos amargos contaminam famílias. E que líderes amargos geram ovelhas amargas. Você precisa se erguer em meio aos problemas, em meio à sua dor e ver Deus. Ele está aqui para te perdoar, para te amar, para te receber como filho. Então, em nome de Jesus, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós estamos aqui para te amar.
Venha até aqui à frente que nós queremos orar por você. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue. Os pastores aqui, nos ajudem a orar. Maldição. Vamos orar por essas pessoas. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Corações, agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Não há nada que resista.